noite, querido irmão, querida irmã, você que nos vê, você que nos ouve aí da sua casa, conforto do seu lar, que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, esteja aí latente no seu coração e se torne também patente às pessoas que convivem ao seu redor. A palavra de Deus nos fala que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, temos que dar o gosto do Evangelho que está em nós, às pessoas que convivem no dia a dia com a gente. Mas também, num mundo escurecido ou obscurecido pelas trevas do pecado, por tanta confusão, pelo medo, pela incerteza, pela violência, pela insegurança com relação à saúde ou ao futuro da saúde. É tão bom saber que Deus colocou em nós essa luz, a luz gloriosa do Evangelho de Cristo, que está em você e em mim, para que possamos transmiti-la, clarear o caminho daqueles que estão junto a nós. Portanto, eu e você somos agentes de boas novas. Nessa noite, nós vamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos falar com Ele agora em oração. Vamos colocar para o Senhor, vamos levar ao Senhor aquilo que nos incomoda, aquilo que procura de alguma forma roubar a nossa alegria. Vamos levar para Ele os nossos medos e incertezas, sim, mas vamos confessar a Ele a nossa completa dependência da sua pessoa, que nos ama, que nos sustenta e que tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós vamos orar nesse momento e, após alguns instantes de oração silenciosa, o Davi estará nos colocando diante do Senhor em oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para Te cultuar, para oferecermos louvores a Ti pela Tua bondade sobre nós, que nos conduziu ao arrependimento, Senhor, que nos fez ver o reino de Deus, que nos fez sermos pessoas novas, Senhor, sermos uma nova criação em Ti. Pai, Tu conheces nossos corações, sabe das vezes que pecamos, que erramos contra Ti, Senhor. Mas sabemos que o Senhor já nos perdoou e tem nos perdoado em Jesus Cristo, Teu Filho, porque o Senhor mandou Ele ao mundo para salvar esse mundo. E somos nós que fomos transformados por Ti, estamos aqui nos reunindo mesmo distantes, Pai, porque entendemos que devemos viver para ser gratos a Ti, transbordar de gratidão, Sim. Para termos o Senhor como nosso Deus. E aqui vamos colocar também nossos pedidos, nossos anseios para Ti, porque somos fracos, somos dependentes de Ti, necessitamos de Ti, Senhor. Venha nos livrar de todo mal, toda distração, que Tu possa santificar nesse momento, que possamos separar esse momento no nosso coração, que tenha lugar especial para a gente, Senhor, que o Senhor aqui nos ajude a recordar da maravilha que Jesus fez na cruz por nós, Senhor, porque aquilo foi maravilhoso e nós nunca devemos esquecer disso, Senhor. Venha quebrantar os nossos corações, venha consolar os nossos corações, nos trazendo espírito de paz, de mansidão, nos fazendo ter confiança de que o Senhor nos perdoa, ter confiança de que o Senhor nos ama. E por isso vamos aqui louvar alegres, ouvir Tua palavra felizes. E se necessário que o Senhor nos corrija, o Senhor vai nos corrigir, Pai, porque o Senhor nos ama até quando nos corrige, Pai.
Então venha, nos pastoreie e que possamos render a Ti o louvor que o Senhor merece. Amém. Oramos isso no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora, tomando as nossas Bíblias, abri-la no Salmo de número 133. Mas se você também desejar, pode nos acompanhar a leitura que está sendo espelhada na tela para você. O Salmo de número 133 é um daqueles salmos que expressa a alegria do compositor, que no caso deste aqui especificamente foi Davi, nos fala a respeito da grande alegria de podermos estar juntos, como irmãos, com essa família espiritual, unidos abençoarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, não só nos confraternizarmos do ponto de vista de uma mera reunião social, mas estamos juntos, porque seja no templo ou fora dele, quando nos reunimos para demonstrar verdadeiro amor uns pelos outros. E é isso que de fato agrada ao Senhor. Nós estamos nesses dias, e hoje completam 100 dias que estamos vivendo esse isolamento social, estamos 100 dias privados de estar juntos como comunidade que se abraça, que se confraterniza, que celebra a Cristo juntos no mesmo lugar, de mãos dadas ou não, próximos ali, mas a grande verdade é que este salmo nos traz grande saudade desse tempo. Mas este salmo também nos faz refletir que a nossa unidade ela não fica refém de um momento como esse que estamos passando, dadas as limitações de estar juntos. Mas ele nos faz lembrar justamente de que quando nos unimos, mesmo distantes, nos lembrando uns dos outros em oração, demonstrando o carinho que temos uns pelos outros, no cuidado, se sabemos que alguém precisa de algum tipo de assistência, damos um jeito de chegar essa assistência até essa pessoa. Queridos, nós dessa forma estamos agradando a Deus. Esse salmo fala que quando procedemos dessa maneira, a mão do Senhor se levanta para abençoar o seu povo e Ele ordena a vida ali para todo sempre. Portanto, explicada a função e a beleza poética e também prática do salmo, nós vamos lê-lo todos juntos a uma só voz. Passamos a leitura então do Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor, sua bênção e a vida para sempre. Amém. É desse jeito que Deus faz chegar a você e a mim a sua bênção, quando de fato estamos nessa verdadeira comunhão que alegra o coração do Pai, o coração de Deus. Nós vamos agora cantar louvores ao Senhor. E nós vamos, justamente como diz a letra dessa canção, cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Deus que é Senhor de todas as terras, cantar ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamarmos nessa noite e ao longo de toda a nossa vida a sua salvação. Sabe qual é o cântico novo que você pode cantar ao Senhor? É você essa noite dizer: Senhor, eu quero que a minha vida agora, a partir de hoje, tenha esse significado novo, nessa mudança de atitude que eu vou tomar. Eu quero que o Senhor faça nova na minha vida as minhas perspectivas, do ponto de vista, talvez, das minhas preocupações, dos meus medos, das minhas ansiedades. Eu quero deixar tudo de lado e quero cantar ao Senhor, eu quero proclamar ao Senhor, quero declarar a renovação da minha fé em Ti, que me faz essa noite perceber como o Senhor é poderoso para renovar, para fazer novo de novo o meu coração disposto a Te servir. Vamos então louvar ao Senhor com toda a nossa alegria.
mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Essa canção agora que vamos dedicar ao Senhor é um hino bastante conhecido de nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Bé. O título dele é Segurança e Paz. Só quem realmente vive com Jesus, anda em Jesus, no caminho que Ele nos dá para percorrer, Ele é o caminho, pode se sentir de fato seguro. Pode desfrutar de paz, mesmo em momentos difíceis na sua vida. Por isso, eu quero convidá-lo a cantar com todo o seu coração. Na verdade, esse hino se constitui numa declaração, numa profissão de fé. Vamos então entoá-lo com esta convicção no coração, vamos exaltar a pessoa de Jesus, a verdadeira segurança e a verdadeira paz em nossa vida. Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo
Cristo na cruz foi morto por mim, foi morto por você. Ele deu a sua vida em favor de nós, pecadores. E ele morreu pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Sabemos que a expiação de Cristo, a sua morte substitutiva no Calvário, ela foi em favor dos seus filhos, dos seus eleitos. Por isso, essa é uma parte da nossa doutrina que fala sobre a expiação limitada. Cristo, ele morreu para resgatar do poder da morte os seus filhos, os seus herdeiros. Querido, essa noite nós vamos refletir sobre um tema justamente alinhado com o que acabamos de cantar. Eu e você estamos sendo notificados através dos jornais, das redes sociais, de pessoas que estão perdendo a sua própria vida, vidas que estão sendo subtraídas nesses dias desta forte e vigorosa pandemia. Pessoas próximas a você, próximas a mim, talvez pessoas que não tenham tanta ligação com você e comigo, outros muito distantes, não importa, vidas estão sendo ceifadas. Isso nos traz tristeza ao coração, principalmente quando alguém muito próximo a você te deixa em relação a essa situação que estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor essa noite nos trará consolo, como sempre, porque a morte, ela jamais será, na perspectiva de Jesus, um fim em si mesmo. Não será a última palavra sobre a vida do crente. Alguém já disse no passado que aquele que é renascido pela graça de Deus, esse nasce duas vezes para morrer uma única vez. Nasce do ventre de mulher, mas também nasce da água e do Espírito. Nasce pela ação redentiva de Jesus Cristo aplicada à sua vida, é obra salvífica da graça de Deus. Portanto, nasce mais uma vez, só que nesse contexto espiritualmente. E enfrentará uma única morte, a morte que mata o corpo. Mas o corpo será ressurreto e será glorificado. Aquele que não é renascido em Jesus Cristo, o não eleito, ele morre duas vezes e nasce apenas uma. Nasce do ventre de sua mãe, morre no corpo e morrerá na alma. Mas nós temos no Senhor Jesus a oportunidade de vivermos a mais doce e pura realidade de não vivermos a morte eterna. Porque Jesus declarou isso. Nós vamos ver isso agora, abrindo a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 26. Eu quero ler para você. Você pode abrir aí o seu aplicativo, abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 11, o verso 17 ao de número 26. Abriu a sua Bíblia, encontrou o texto? Vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora
Tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora observe a indagação de Jesus a Marta, enlutada pela perda do seu irmão. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos orar. Senhor, lemos a tua palavra, iremos expor a mesma e rogamos em nome e pela mediação de Jesus que o Senhor nos use aquele que fala em teu nome e use também aqueles que estarão ouvindo a tua mensagem. Nós possamos, pelo poder do teu Espírito Santo, aplicá-la na nossa vida. Em nome e pelos méritos de Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero compartilhar essa noite sobre o tema Jesus, a ressurreição e a vida. Jesus, a ressurreição e a vida. Jesus afirmou que ele é a ressurreição e a vida. Isso foi algo que Jesus disse para explicar que nele nós podemos ter a vida eterna. Toda a vida vem de Deus. E ninguém pode receber a vida eterna se não tiver unido a Deus através de Jesus. Porque é Jesus quem dá a certeza da salvação. Esse episódio narrado aqui para nós, segundo o relato de João, nos fala claramente sobre um dia em que houve uma profunda tristeza, um profundo abalo emocional na vida de uma família. A família era a família constituída por grandes amigos de Jesus, pessoas muito próximas a ele. Jesus já havia, em algumas oportunidades, segundo a própria Bíblia nos expõe, desfrutado do privilégio de estar recebendo o carinho, a acolhida da família de Marta, Maria e Lázaro, quando ele estava em sua casa. Também grande privilégio para aquela família receber o Senhor de toda a vida, o Senhor de todo o universo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. E Jesus estava voltando de uma viagem, podemos dizer, missionária. Jesus estava evangelizando em outras regiões daquela parte da Palestina, quando ele é informado, num primeiro momento, que Lázaro estava enfermo. Agora, ele constata, ele vê que aquela enfermidade havia evoluído para a morte. Então, pessoas tomaram conhecimento que Jesus se aproximava do lugar onde Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Então, Marta sai ao encontro de Jesus. E Marta vai questionar a Jesus com o coração aflito, com o coração pesaroso. Porque se Jesus estivesse ali, segundo a própria fala daquela mulher, o seu irmão não teria morrido. Ela acreditava assim. Jesus estando ali em meio à enfermidade ainda Lázaro como um moribundo num leito, ele poderia curá-lo. Mas Jesus vai surpreendê-la, vai surpreender a todos, porque ele não só tem o poder para curar, como lhe foi dado toda a autoridade e poder da parte do Pai, o Pai o qual o enviou para ressuscitar. Nós encontramos esse texto, Jesus declarando que ele é não somente a ressurreição, ele também é a vida. Ele disse isso para confortar a Marta, a Maria, em relação à perda de seu irmão Lázaro. Mas depois ele vai provar que ele não apenas
se limita ao que ele fala, ele não se limita ao que ele promete, mas ele vai cumprir, vai demonstrar a verdade do que ele havia afirmado e, de fato, ele vai ressuscitar a Lázaro. Por quê? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus tem todo o poder, não só para ressuscitar, como também para nos salvar dos nossos pecados. Jesus, certa vez, curou um homem, e ele demonstrou, dizendo aos fariseus que estavam próximos a ele, que aquele que tinha poder para dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, ele também tem poder para perdoar pecados. Agora, Jesus está mostrando aqui para aquela mulher, naquele diálogo, que ele pode de fato não só confortá-la com palavras de alento, com palavras de ânimo, porque ele é o Deus presente, o Deus confortador, mas ele vai confortá-la com uma atitude de trazer à vida o seu próprio irmão. O texto diz para a gente, nesse verso de número 17 ao de número 26, demonstra em todo ele o cuidado, o pastoreio de Jesus sobre aquela mulher, sobre aquela família. E baseado nisso, eu queria apresentar a você duas justificativas, porque Jesus é a ressurreição e a vida. A primeira, Jesus é a ressurreição porque ele venceu a morte. Jesus é a ressurreição porque ele venceu a morte. Veja comigo os versos 23 e 25. Diz assim a palavra de Deus através do relato de João. Declarou-lhe Jesus falando a Marta, teu irmão há de ressurgir. Mais uma vez, agora no verso 25, Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeira coisa é que Jesus, nesse verso 23 dessa passagem, afirma para Marta que o irmão dela irá ressurgir, e no verso 25 afirma categoricamente que ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Portanto, fica claro para nós que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele disse isso. Ele não se limitou apenas a dizer que ele é a ressurreição e a vida, mas ele diz que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus ele tem autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte, ele destruiu o aguilhão da morte. A morte não pôde detê-lo numa tumba, a morte não pôde freá-lo, a morte não pôde limitá-lo a voltar à vida. Ele volta, ele ressurge, e ressurge trazendo em suas mãos as chaves do inferno, as chaves que traz com ele a possibilidade de abrir todas as portas de vida. A morte, meu irmão, minha irmã, não é um fim para aqueles que creem em Jesus. Assim como Jesus ressuscitou e subiu para o céu e foi lá para estar junto do Pai, um dia esse mesmo Cristo retornará. E neste dia os salvos também vão ressuscitar e eles vão morar com Jesus. Esse é um grande consolo para todos nós que cremos no Filho de Deus. Quem crê de fato em Jesus não tem que se desesperar. Nós estamos sendo tomados por notícias alarmantes, por notícias que trazem o peso da desgraça da morte, de pessoas as quais amamos ou até conhecemos, um nível ou outro de mais afinidade, e já partiram nesse período de 100 dias de confinamento, e não só por conta da Covid, mas por conta também de outras enfermidades. Pessoas, é claro, que não morreram apenas por conta da contaminação de coronavírus, mas outros que morreram de acidentes ou de outras situações, como cardiopatias, câncer e outras situações que já vinham tomando conta dessas pessoas. Não podemos também colocar tudo na conta da Covid, mas eu e você temos vivido dias assim, estarmos nessa expectativa de que tudo isso passe para que vidas não sejam mais ceifadas.
Mas a palavra do Senhor diz que quem crê nele, em Cristo, Jesus está nesse diálogo aqui, trazendo consolo para a vida de Marta e para a vida de sua irmã, dizendo que aquele que crê nele já não precisa ter medo da morte. Porque a morte diante daquele que venceu é ela mesma, que é Jesus, ela não tem mais poder. Porque já não traz mais consigo esta morte a condenação. Depois da morte temos a garantia que Jesus vai ressuscitar no final dos tempos para nos dar uma vida nova. Ele é a ressurreição. Ele é aquele que no grande dia do seu retorno fará com que todos aqueles que morreram nesta vida e que são chamados filhos de Deus e que creram na sua palavra, creram no seu Filho, estarão ressurretos e estarão juntos dele para sempre. Então, nessa passagem, Jesus deixa claro para Marta, seu irmão vai ressurgir. Você crê também nisso? Que Jesus Cristo, ele é a ressurreição, que ele é aquele que não só ressuscitará nesse momento o seu corpo se você morrer, mas ele tem poder para ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a sua alegria, ressuscitar a sua confiança, a sua esperança. Jesus é a ressurreição, porque ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Que coisa maravilhosa! Mas a segunda verdade a respeito de Jesus dizer que ele é a ressurreição e a vida é que ele é a vida. Jesus é a vida porque ele garante vivermos nele. Na sua primeira epístola, no capítulo 5, versos 1 e 12, 11 e 12, João, o mesmo evangelista, aquele que escreveu esse evangelho, lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, no versos 11 e 12, ele fala que o testemunho que temos recebido, o Espírito Santo, que testifica no coração do crente, é o seguinte: que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E ele diz mais: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem vive e crê em mim, disse Jesus, jamais morrerá. Na nova vida, em que o dia eu e você vamos receber de Jesus, não haverá mais a morte. Os salvos, eles terão vida eterna, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Isso está para a gente lá em Apocalipse, no capítulo 21, versos 3 e 4, porque a morte será vencida. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Naquele grande dia, toda essa nossa dor, todo o nosso pranto será curado, será estancado. Os salvos terão a vida eterna, a vida nova no céu, uma vida que nunca vai acabar. Porque Jesus, ele é nesse momento e será para sempre a nossa fonte de vida eterna, essa fonte inesgotável, porque esta fonte inesgotável de vida vem do próprio Deus. Mas é lindo, meus irmãos, sabermos que Jesus é a vida, porque ele nos garante isso, que podemos estar sempre nele. Veja o que diz os versículos 25 e 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas olha o que ele complementa de forma contundente no verso 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele faz a seguinte pergunta: você crê nisso? Jesus faz essa declaração de forma muito aguda para Marta. Vocês crê nisso, Marta? Querido, existe apenas uma única condição para receber essa vida eterna: a garantia de que temos vida em Jesus. Estamos inseridos nessa qualidade de vida que Ele é e que Ele nos chama. Nós precisamos crer. Romanos 10, no verso 9 e verso 10, nos fala a respeito dessa garantia. Nós precisamos crer no Senhor. E crer não significa apenas acreditar que Jesus
ressuscitou. Veja, ele mesmo, Jesus, declarou a seu respeito: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse apenas que era a ressurreição. Imagina você, se você ressuscitasse depois da morte, voltasse a este plano de vida, mas você não tivesse condições de poder viver eternamente com Jesus. Desfrutar apenas mais uma vez desse mundo, sem ter a pessoa de Jesus dando a você a qualidade e a condição de vida verdadeira que sacia a sua alma. Por isso que vai para muito além apenas de Jesus declarar: eu sou a ressurreição. Ele vai complementar que essa ressurreição não teria sentido sem que ele pudesse lhe dar a vida. Então é muito importante que você entenda que crer não significa apenas acreditar. Acreditar, por exemplo, que ele ressuscitou. Mas você crer que ele é a vida e ele te chama para viver essa vida nele. A verdadeira fé, ela vai nos trazer esse arrependimento, reconhecermos que a nossa vida sem Jesus, ela não possui sentido algum. Vai mostrar para a gente, esta mesma fé, a convicção que erramos por conta dos nossos pecados, por conta da nossa própria vontade, uma vontade frágil, uma vontade temerária, uma vontade que se espelha dos nossos próprios méritos e esforços. E aí Jesus se apresenta como essa vida, porque esta é a vida que tem condições de mudar de fato tudo aquilo que somos, nos levar a um grau de realização ao lado dele. Só podemos viver a vida ao lado de Jesus e em Jesus, se de fato confessarmos com a nossa boca que ele tem mais do que o poder de restaurar a nossa vida depois de experimentarmos a morte, mas de começarmos a desfrutar da sua vida a partir de agora. Jesus está dizendo para Marta que ele não é esta vida apenas para depois em que ele ressuscitar aqueles que morreram. Quando ele retornar e levar aqueles aos quais ele destinou a salvação, pelos quais ele quis morrer para estar diante do Pai. Tanto que o que ele faz é demonstrar isso de forma muito prática ao ressuscitar a Lázaro. Ele traz Lázaro de volta à vida. E com isso ele está demonstrando o seguinte: a vida que eu tenho para oferecer não será algo que vai começar no porvir. A vida que eu ofereço, ela começa agora, a partir do momento em que você experimenta da sua ressurreição espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz que eu e você, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. E ele nos deu a vida através de Jesus Cristo, seu Filho. E nos apropriamos dessa vida pela fé, porque cremos. E essa vida, ela começa agora. Nós ressuscitamos de um estado de letargia, de morte espiritual. O que Jesus está mostrando no texto para Marta, para Maria, e vai mostrar para todas aquelas pessoas que estavam ali no funeral de Lázaro, é que ele é a vida, e não é uma vida para o futuro, ela é a vida para o presente. Ele traz Lázaro de volta à vida, ressuscita aquele homem, e a partir dali Lázaro vai viver, tipificando o que Jesus está dizendo, uma nova vida. Isso não quer dizer que Lázaro não era um convertido, mas isso mostra agora que Lázaro representa essa classe de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, e Jesus está dizendo que ele é a ressurreição, ele de fato ressuscita Lázaro, mas ele também é a vida. E quando Jesus nos traz de volta à vida, ele não nos traz de volta à vida apenas para continuarmos a viver a nossa vida de acordo com aquilo que o mundo pode nos oferecer.
de acordo com a nossa vida, olhando as perspectivas e os segmentos dessa estrutura de mundo que estamos habitando, de continuarmos a viver a nossa própria experiência pessoal em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que falamos, desassociada da pessoa do Filho de Deus. Não. Ele nos chama para estar com Ele, porque Ele é a vida que nos garante vivermos nele. O apóstolo Paulo vai repetir uma fala de irmãos do passado, dizendo que é em Cristo que nós nos movemos, é em Cristo que nós existimos, é em Cristo que nós vivemos. Jesus é a vida, porque Ele nos garante vivermos nele. Você está em Cristo? Você tem vivido para a glória de Cristo? Muitos estão vivendo a vida como se a sua vida fosse um enterro no dia a dia, como se a sua vida fosse um funeral. Pessoas que estão sempre cabisbaixas, pessoas que já não aguentam e não suportam mais viver a vida que têm vivido. Por que esse grau de insatisfação? A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é aquele que dá sentido para a sua caminhada. Se nós estamos nele, que é o caminho, se nós vivemos nele, que é a vida de Deus oferecida a nós, de fato não temos com o que se preocupar. Não temos como ficarmos atemorizados todo dia, como se a nossa vida fosse um funeral. Naquele dia, na vida de Marta e de Maria e do próprio Lázaro, houve um grande milagre. Mas o maior milagre de todos, meu irmão, minha irmã, foi aquilo que Jesus deixou como mensagem para aqueles corações. O texto diz, e eu não li para vocês, mas fala, que Jesus chorou. E sabe por que Jesus chorou? Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Ele sabia que iria ressuscitá-lo. Mas Jesus chorou por ver a incredulidade daqueles corações. A própria Marta demonstra isso. Jesus estava tentando fazer com que ela entendesse que aquele que já havia curado, já havia ressuscitado outras pessoas antes do seu próprio irmão, ele poderia fazer. Mas a declaração dela foi: eu sei, Senhor, que meu irmão voltará a viver. Ele irá ressuscitar no grande dia. A crença dela estava correta, mas a crença de Marta não estava completa. Nós vivemos muitas vezes assim, como crentes, crendo corretamente em Jesus, naquilo que Ele pode fazer, naquilo ou naquele que Ele é. Mas eu e você precisamos entender que a mensagem dele se completa e tem sentido agora, na minha e na sua vida. Porque quando Jesus está falando com você, nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando, ao que Ele está mostrando. Precisamos ter a nossa vida afinada, conectada com Ele. Naquele momento, Marta não estava entendendo muito o que Jesus falava. Havia uma ponta de incredulidade no seu coração, porque Jesus já havia falado sobre a ressurreição. Jesus já havia demonstrado o seu poder para voltar a trazer a vida. Jesus chora porque vê incredulidade no coração de toda aquela gente. Eu quero terminar dizendo para você que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Essas duas verdades não podem estar separadas do teu coração. Creia
que Ele já ressuscitou você da pior de todas as mortes. A morte pela qual eu e você haveremos de passar se Ele não voltar antes. Essa morte, ela não poderá trazer nenhum prejuízo a você e a mim. Porque Ele mesmo disse que no dia da sua vinda gloriosa, Ele restaurará o nosso corpo. Mas esse corpo já não será como este, será um corpo infinitamente melhor, glorificado. Mas Jesus adverte que se aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, a verdade diametralmente oposta se apresenta. Aquele que nele não crê, morrerá eternamente. Qual a sua decisão nessa noite? Qual a sua convicção nessa noite? Jesus, Ele é a ressurreição, mas Ele também é a vida. E Ele é aquele que pode dar a você, não só o poder de ressurgir dos mortos, mas pode dar a você a vida eterna. Eis que eu vos dou a vida, disse Jesus, e vida em abundância, uma nova vida. Nesse momento eu quero orar com você, e quero orar por você. Creia, Jesus também é a vida, porque Ele te chama para andar com Ele, para estar nele. Ele disse, aquele que vive em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida preciosa de cada ouvinte, de cada irmão, de cada amigo que nos ouve e que nos vê nessa hora. A Tua palavra deixa claro para todos nós que o Seu anúncio de ressurreição e vida é algo que deve fazer parte da nossa existência. É algo que devemos abraçar com toda a convicção. Obrigado a Deus porque o Teu Filho, naquele dia, trouxe a vida a Lázaro, demonstrando mais uma vez o Seu grande poder e trazendo grande alento à família e àquelas pessoas. Existem corações essa noite que precisam também desse mesmo alento, deste mesmo conforto. Mas o Senhor demonstrou com aquela mensagem, usando como exemplo a ressurreição de Lázaro, que nós precisamos, acima de tudo, crer que o Senhor é ressurreição e vida, para que não vivamos mais sob a condenação do pecado, sob o jugo da morte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quebrou as cadeias da morte. Mas não apenas desta morte que mata o corpo, mas da morte que mata a alma. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus somos libertos não só do medo sobre isso, mas somos libertos desta realidade que poderia nos alcançar, mas não nos alcançará mais. Senhor, conforta agora os corações enlutados, os corações aflitos, mas, Senhor, também faça com que haja no coração desses queridos e seja gerado no coração deles a certeza de que o Senhor não só nos traz essa perspectiva de ressurreição, mas o Senhor traz para nós essa vida que preenche todos os espaços do nosso coração e o Senhor nos chama para viver esta vida contigo mesmo. Obrigado a Deus porque já começamos a desfrutar da vida eterna nesta vida. Que bom sabermos como cantamos o hino e temos segurança em Ti, Jesus. Por isso podemos ter esse gozo, podemos ter essa paz, podemos desfrutar dessa convicção. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos porque o Senhor é a nossa ressurreição e vida. E vamos anunciar aos outros tudo que o Senhor tem realizado por nós. Dá-nos este poder, Senhor. Dá-nos esta vontade de pregarmos a Tua palavra que ressuscita e que vivifica em nome de Jesus.
Amém. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso encontro, mas eu quero lembrar a vocês que nós temos os nossos pequenos grupos acontecendo semanalmente, portanto, participe nos horários e dias que estão aqui para você na tela. Procure se filiar a um desses grupos, se você ainda não se filiou. Se você participa, esteja sempre atento para entrar e participar com gente de Deus, gente querida, e você também é uma dessas pessoas. Nossas reuniões de oração continuam amanhã, inclusive, 8 horas da manhã, teremos o nosso encontro na sala virtual de oração. São esses os dias, segunda, quarta e sexta, nesses horários. Na quarta-feira, que é na parte da tarde, mas segunda e sexta, na parte da manhã. E na quarta-feira, já que falamos de quarta-feira, também além da reunião de oração à tarde, às 15 horas, nós temos o nosso encontro para estudarmos a Palavra de Deus às 19h30. Você está para lá de ser o nosso convidado, está muitíssimo convidado para se unir a gente através do Facebook da igreja. Você vai lá às 19h30, 7h30 da noite, e aí nós vamos estar começando a transmissão do estudo bíblico, finalizando a nossa caminhada sobre a vida, o trabalho do apóstolo Paulo como missionário, como plantador de igrejas. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho o perfil de Paulo como plantador de igreja, como teólogo, como pastor, enfim, na próxima quarta-feira. Agora aguardo você. Também nós temos caminhado com aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral, você pode entrar em contato através desse número de WhatsApp. Se você desejar um encontro mais rápido possível, algo muito urgente, manda mensagenzinha escrito urgente. Se for algo que a gente pode agendar um pouquinho mais para frente, você coloque agendar, tá bom? E vamos continuar firmes com as nossas contribuições, entregando os nossos dízimos e ofertas, a nossa fidelidade ao Senhor. Então você pode contribuir através dos dados bancários, a conta da nossa igreja, e eu quero dizer a você que esses valores que são arrecadados, eles servem para manter, suprir a obra de Deus. E essa obra, ela é feita com muito amor e carinho através da igreja, através de você e de mim. E esses valores são administrados com muito cuidado, com muito carinho. Hoje mesmo, pela manhã, como fruto de nossas contribuições, a nossa junta de Ocanal esteve presente na igreja, fazendo um plantão entre as 10 e 11 horas da manhã, fazendo a distribuição de itens da cesta básica para o sustento de algumas famílias que estão precisando. Então, quando nós estamos levando à casa do tesouro, como diz Malaquias, aquilo que temos recebido do Senhor, porque nada vem de nós, tudo vem dele, nós estamos contribuindo para o avanço da sua obra. Antes de nós orarmos, eu queria dar uma notícia a vocês, que é sobre o Murilo, né? Hoje estivemos falando sobre o Murilo de manhã. O Murilo nasceu trazendo tanta alegria para a família dele, para os nossos queridos Tiago e Adriana, para os avós, para os tios, priminhos, enfim. Mas o presbítero Nelson, nosso querido presbítero, mandou mensagem para mim, está tudo tranquilo, mas que o Murilo, ele broncoaspirou, né? Isso às vezes acontece no parto, e ele está lá em observação, em cuidado no hospital. Adriana recebeu alta, mas como uma mãe amorosa, cuidadosa, zelosa, preferiu permanecer lá para estar juntinho do seu filho. Então, irmãos, nós vamos agora finalizar o nosso encontro orando, na certeza que Deus está cuidando da vida de Murilo, cuidando dessa família maravilhosa, né? Logo, logo, Murilinho vai receber alta também. E nós teremos uma semana, um curso de uma semana abençoadíssima. Então, nesse momento eu vou pedir a Meire para estar orando. Nós vamos finalizar o nosso encontro, intercedendo pelo Murilo, intercedendo por aqueles que estão enfermos, né? Precisando do carinho, do cuidado dos médicos, da família, mas sobretudo do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, te bendizemos nesta noite pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua palavra pregada, obrigado pela certeza que temos que viveremos para sempre com o Senhor, porque tu és a ressurreição e a vida, e temos vida em ti, temos certeza das tuas promessas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te bendizemos porque tivemos um domingo abençoado, um domingo
confortado e consolado pelo Senhor, mesmo no aconchego do lar, mesmo no isolamento social. Nós temos a certeza da tua companhia constante, do teu amor e da sua segurança, Pai. Estar nos teus braços é o melhor lugar que poderíamos estar. É verdade. E nesse instante, Pai, queremos colocar a vida do Murilo, tão tenra idade de dia, Pai, que tu possa estar tomando conta dessa criança, Pai. Amém. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Que a tua boa mão esteja agora com a vida do Murilo, possa estar realmente colocando e normalizando as suas funções respiratórias, Pai. Amém, Senhor. Cremos no teu poder, Pai. Tu és poderoso. Abençoa a vida da Adriana e do Tiago, dá paz ao coração deles, aumenta a fé dos teus servos, usa os médicos ali, Pai. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, Senhor. Colocamos a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, lembramos da nossa irmã Maria Isabel, lembramos do nosso irmão Nicanor, da nossa irmã Esther Dolores. Ó Deus, esses irmãos que são tão preciosos para nós e outros irmãos que têm se sentido fragilizados durante esse tempo, que a tua boa mão esteja com eles, os fortalecendo. Amém, Pai. Senhor. Dá paz ao coração, toma conta dessas famílias que estão tendo dificuldades de relacionamento, ou dificuldades financeiras, de paz. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Age com o teu poder. E muito obrigada, Deus, pela certeza que temos que tu ouves a nossa oração. Dás uma noite, o resto de noite na tua presença. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo, através dos seus dons e do seu fruto, permaneça sobre a sua preciosa vida, meu querido irmão e irmã, desde agora e para tudo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana recheada da graça de Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida e sobre a tua família, que praga alguma, mal algum, como diz a palavra de Deus, chegue à sua tenda, chegue à sua casa. Fique bem, cuide-se, fique em casa, nada de aglomerações. Um abraço carinhoso do pastor.